Olá, amada igreja, bom dia. É com muito prazer que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Hoje é a lição de número 7. Deus age contra o pecado. E a lição de hoje nós damos continuidade ao chamado de Abraão, a todo o trabalho de construção do povo judeu, do povo hebreu. E o textuário da lição de hoje está em Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 21, que diz o seguinte, eu vou ler pela Nova Versão Internacional. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Então, imagina que texto, que visão bem clara do que Deus está falando para Abraão naquele momento. E hoje nós teremos alguns professores especiais, alguns professores novos que estão estreando em nossa escola bíblica dominical. Alguns já velhos conhecidos nossos, mas outros, a maioria dos professores de hoje, são professores que realmente estão estreando nessa nossa escola bíblica, nessa nossa EBD. E para começar a nossa EBD de hoje, eu convido o professor para falar entre a bênção de Deus e os costumes da terra, Gênesis capítulo 16. Eu tenho o prazer de convidar o nosso querido irmão Ramon para começar o estudo bíblico da nossa EBD de hoje. Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Estamos aqui em mais um momento de escola bíblica dominical, né? Ainda no formato online, no formato telepresencial. Estamos ainda no período de pandemia, né? Estamos no mês de fevereiro do ano de 2021 e espero que cada um de vocês esteja bem. Continuem se cuidando e cuidando uns dos outros. A gente vai aqui estudar um pouquinho a palavra de Deus nos textos que estão compreendidos no livro do Gênesis, do capítulo 16 ao 19. Essas breves considerações que nós vamos estar fazendo aqui agora, elas vão estar diretamente relacionadas com o capítulo 16 e o capítulo 17 do livro de Gênesis. E a revista, ela dividiu esses tópicos aqui, pelo menos no que diz respeito ao 16 e ao 17, que, assim, entre a bênção de Deus e os costumes da terra e a bênção confirmada por um sinal. Esses trechos, esses capítulos da Bíblia que nós estamos estudando por esses dias, eles narram diretamente episódios da vida de Abraão. Abraão é um sujeito muito conhecido na Bíblia, diversas passagens do texto bíblico passam pela figura de Abraão, e Abraão ele é considerado como o pai da fé. Abraão ele teve experiências com Deus que nenhum ser humano teve, e ele também pôde perceber a presença de Deus de uma forma um pouco diferente. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós estamos o tempo inteiro das nossas vidas na presença de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há um momento ou um episódio das nossas vidas que nós estejamos fora da presença de Deus. Mas a Bíblia narra alguns episódios, a Bíblia fala a respeito de algumas pessoas que perceberam a presença de Deus. E o nome disso, na teologia, é dado de epifania. De uma forma geral, a epifania ela pode ser caracterizada como a percepção da presença de Deus. Nós estamos o tempo inteiro na presença de Deus, mas nós não percebemos ou não estamos conscientes o tempo inteiro a respeito da presença de Deus. E aí acontece aquele fato até engraçado, né? Você provavelmente já deve ter participado em algum momento da sua vida de algum culto de oração, de alguma reunião de oração, na casa de algum irmão, na casa de alguma irmã. E aí, engraçado, porque quando começa aquela reunião, aí às vezes algum irmão, alguma irmã chega assim, na hora da oração e fala, olha, Senhor, entrando em tua presença e tal. E aí é um pouco, como é que eu posso dizer? Isso é um pouco complicado, porque
De onde nós estamos, se não na presença de Deus? Não há local, não há lugar nenhum em que nós estejamos que a presença de Deus ali não esteja. A questão é que muitas vezes nós não percebemos. Nós podemos não perceber. E aí nas reuniões de oração, às vezes acontece, você provavelmente deve ter visto isso, olha o irmão falar, Senhor, entrando na tua presença. Aí o segundo irmão que continua na oração fala assim, Senhor, continuando em tua presença. Até aí tudo bem. Aí acontece quando vai o terceiro ou último irmão, ele vai encerrar a oração como? Ele vai falar, Senhor, indo embora da tua presença? Isso não é possível, isso não é viável, porque nós estamos o tempo inteiro na presença de Deus. E muitas vezes, ou melhor, em algumas vezes, essa presença de Deus é percebida. E a isso chamamos de epifania. Abraão tem diversas passagens narradas na Bíblia com epifanias, onde Deus fala diretamente com ele e ele tem noção e consciência da presença de Deus. A gente vê, por exemplo, ali no livro do Gênesis, por volta do capítulo 12, que Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação. E ele tinha 75 anos de idade quando isso acontece. Abraão, ele vai ter um filho como promessa, como prometido, lá no episódio narrado no capítulo 15 do livro de Gênesis. E eu vou ler aqui para vocês esses dois versículos porque é interessante. Muito embora eles não estejam marcados na revista nesse assunto específico, mas é importante a gente ler para entender o contexto daquilo que a gente está tratando. Que diz assim, ó, Gênesis capítulo 15, os versos 4 e 5. Eu vou ler aqui para vocês. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, Abraão, dizendo, este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levantou e foi para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Como nós sabemos, antes do nascimento de Isaque, Abraão tem um filho com sua escrava Agar, a quem teve o nome de Ismael. Observe uma coisa que é muito importante, até porque a revista, quando classificou, o autor, ele deixou meio a entender que Abraão colocou o carro na frente dos bois. E muitas vezes a gente para analisar por esse sentido. Só que tem uma coisa muito interessante que eu estava refletindo e muitas vezes nós não percebemos. Observe que quando Deus chama Abraão e promete a ele um filho, em primeiro momento Deus não diz com quem vai ser esse filho. Deus não disse o filho de Abraão vai ser com Sara, Deus não disse o filho de Abraão vai ser com Agar, Deus não disse o filho de Abraão vai ser com outra pessoa. A forma como o texto foi construído na narrativa da revista da EBD dá a entender, ou pode levar a entender, que a promessa que Deus fez a Abraão de ter um filho com Sara foi um primeiro momento, e não foi. Quando você vai ler ali no capítulo 12 de Gênesis, quando você vai no capítulo 14 e no capítulo 15, o 15, por exemplo, é que tem a confirmação de que o filho da promessa é Isaque. Mas observe que a promessa do nascimento do filho vem antes. Então, muitas vezes a gente pensa, Abraão ele se precipitou. Tá, mas observe que não tem uma ordem direta para Abraão dizendo, olha Abraão, não vai ser com Agar. Abraão só sabe disso depois. E às vezes, esse tipo de narrativa, ele pode contribuir para algumas crises de fé, crise existencial. Porque a pessoa vai passar a se questionar, olha, Deus não me prometeu isso, Deus não me prometeu aquilo, e não está acontecendo. E a pessoa muitas vezes se revolta contra a palavra de Deus, contra o Senhor, sem entender aquilo que verdadeiramente Deus disse. E isso fica uma situação muito complexa, uma situação muito complicada, porque pode levar a crise de fé seríssima. E observe o seguinte, quando Abraão ele tem ciência de que o filho da promessa é Isaque, ou melhor, quando ele tem ciência de que o filho da promessa vai vir através de Sara, ele meio que não acredita no primeiro momento.
Ele chega para Deus e pergunta assim: olha, Senhor, como é que pode um homem de 100 anos ter um filho? Minha esposa ela é estéril. Sara tem 99 anos de idade quando Isaac nasce. E Abraão tem 100 anos. Observe que desde o momento em que Deus promete um filho a Abraão, Abraão tem 75 anos. Está lá em Gênesis 12, 2. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Ele tinha 75 anos. E quando ele sabe que o filho vai ser através de Sara, ali sim ele tem a orientação direta do Senhor daquilo que seria a posteridade dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós recebemos promessas. Todo crente em Cristo Jesus tem promessas. Mas não pense que a promessa é o ponto principal da sua vida. O ponto principal da sua vida é o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. O ponto principal do nosso relacionamento com Deus é Cristo. A bênção, a dádiva, o filho, o bem material, o carro, a casa é uma consequência. Muitas vezes, nós já trabalhamos isso até em outros episódios na Escola Bíblica Dominical, quando era presencial. Eu gosto de me fazer muito essa pergunta, eu gosto de fazer esse questionamento para meus irmãos, para meus amigos, o seguinte: olha, você crê em Jesus por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode fazer por você, ou por aquilo que Ele pode te dar? Porque se você crê em Deus, se você crê em Jesus, com base naquilo que Ele pode fazer, com base naquilo que Ele pode fazer, com base naquilo que Ele pode dar, você verdadeiramente não está crendo em Jesus, você está crendo na bênção. E a bênção, entre aspas, ela pode ser passageira. Coisas nós podemos ter ou não ter, mas a presença de Deus, a sua crença em Cristo Jesus, ela é independente do momento que você passa, é independente do momento da sua promessa. Observe que a vida de Abraão, ela foi toda pautada no relacionamento com Deus, independente da existência de Isaac ou não. Tanto que mais para frente, depois que Isaac nasce, depois que Deus pede a Abraão Isaac como um sacrifício, a Bíblia diz que Abraão sacrificaria Isaac. Tanto que o texto bíblico fala para a gente que Deus interpela Abraão quando ele já está com o sacrifício para ser consumado. Quando ele está ali com o machadinho já na direção de Isaac para sacrificar. E ali Deus fala: Abraão, não é necessário. Eu sei que você me obedece de todo o seu coração e que você crê em mim, independente de Isaac ou não. Mas a postura que Abraão adotou, que veio de orientação da sua própria esposa, de Sara, que era estéril, de ter o filho, ele não fez como um sentido de desobediência. Ele não fez num contexto de revolta com aquilo que Deus tinha prometido. Ele fez aquilo porque ele achava que era o certo. E observe que não há uma interpelação do Senhor a Abraão a respeito disso, censurando ele. Tanto que Agar, ela tem uma visitação da parte de Deus também prometendo abençoar Ismael, dizendo que ele também seria uma grande nação, que ele também teria uma vida próspera, e isso se cumpre na história. A Bíblia deixa isso bem claro, e a história também. Então, meus irmãos, tome muito cuidado, porque hoje a gente observa no mercado da fé, em algumas denominações, fala: olha, Deus te prometeu isso, Deus te prometeu aquilo. E muitas pessoas ficam em crise por não verem essa suposta bênção, por não observarem essa suposta promessa sendo cumpridas em suas vidas. E muitos apostatam da fé. Muitos abandonam a sã doutrina, muitos abandonam a palavra de Deus porque pensam que Deus, entre aspas, falhou. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não falha. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria abordar aqui com vocês, óbvio, de uma forma muito superficial, de uma forma bem assim, por cima. É interessante que você leia os textos bíblicos, é importante que você leia o texto. Essa explanação que eu estou falando aqui com vocês está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 16 e no capítulo 17. Se por qualquer motivo, no decorrer da semana, você não pôde ler, leia, medite. Se não conseguiu entender na primeira vez, leia a segunda.
Se não conseguiu ler, entender na segunda vez, leia a terceira, leia quantas vezes for necessário, para que você possa entender aquilo que o texto bíblico fala, aquilo que a palavra de Deus fala para você, tá bom? Deus faz promessas para as nossas vidas? Sim, Ele faz. Mas saiba que muito mais importante que a promessa é o próprio Deus. Mais importante que a promessa é o próprio Jesus Cristo, porque você tendo ou não tendo algo material, isso não é o mais importante. O mais importante é a vida do Senhor em nossas vidas. Um forte abraço para cada um de vocês e que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã rica e poderosamente. Forte abraço para todos. Muito obrigado, Romão. Gostaria muito de lhe agradecer por estar participando de nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Meus irmãos, dando continuidade, Deus agora aparece para Abraão na forma dos seres angélicos. É um fenômeno chamado de teofania. O mesmo fenômeno acontece, nós vamos ver lá no livro de Mateus, quando os anjos aparecem para Maria para dizer que ela daria luz ao filho, e que seria Jesus. E aqui os anjos aparecem para Abraão e dizem que Sara vai ter um filho. Imagina que Abraão, nesse momento, já tinha seus 95 anos, mais ou menos 90 anos, e Sara tinha uns 80, 85. Era uma diferença de 10 anos de um para o outro. Sara dá uma risada, dá aquela risadazinha, um pouco de sarcasmo, achando que seria uma brincadeira. E os anjos percebem que ela está rindo e ela fica constrangida quando o anjo pergunta se ela está rindo. Ela ficou realmente constrangida e o anjo realmente afirma que ela daria à luz a um filho que seria o filho da aliança, Isaque, filho dela, e Abraão, seria o filho da promessa. E isso realmente, de fato, vem acontecer. Vai acontecer que venha ter o filho Isaque. E nós vamos ver em seguida a intercessão de Abraão o tempo todo para com Deus. Meus irmãos, eu convido os irmãos agora para abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 18, que nós vamos ler do versículo 17 ao 33. Gênesis capítulo 18, e nós vamos ler do 17 ao 33. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. E Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade, ainda os destruirás e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com os ímpios, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: já sei que já foi muito ousado o ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei.
E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele, não te irei, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, e agora que já foi tão ousado falar ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontradas ali? Ele respondeu, por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Tendo acabado de falar Abraão ao Senhor, partiu Abraão e voltou para casa. Meus irmãos, eu fico imaginando no linguajar de hoje a moral que Abraão tinha com Deus. Primeiro, dele ter dele poder ter esse diálogo íntimo com Deus. E segundo, por Deus levar em consideração as suas colocações, os seus pedidos. Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E Deus levando em consideração o pedido de Abraão. Que moral Abraão tinha com Deus. Meus irmãos, é essa moral, é esse relacionamento íntimo com Deus que a palavra do Senhor pede que nós venhamos a ter. Esse grau de intimidade com Deus para que nós possamos interceder para os outros. Que maravilha que nós observamos isso em Abraão. E agora nós vamos ver uma outra professora que vai falar sobre os riscos daqueles que decidem se apartar da bênção de Deus. Eu convido agora a nossa querida professora Sara para nos falar um pouco na nossa EBD. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, Gildeval me convidou para eu falar sobre o capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, né? Esse capítulo que fala sobre várias coisas, entre elas a promessa de Deus, né? De um filho a Abraão, a partir de Sara, a intercessão de Abraão por Sodoma e a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que é a parte que eu acredito que seja mais conhecida desse capítulo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? É um capítulo que a maioria das pessoas acredita que se fala sobre a condenação à homossexualidade. Mas será que foi por isso que Sodoma foi destruída? Quais será que foram os pecados de Sodoma? Enfim, nós vamos estudar e aprender várias coisas sobre esses capítulos e principalmente sobre o caráter e a justiça de Deus. Certo? Então, para contextualizar, o capítulo 18, ele começa falando que o Senhor apareceu junto com mais 2 anjos, né, a Abraão. E assim que Abraão vê isso, ele vê 3 homens, ele vai e manda buscar um pouco de água, fala, não, venha, descansem, lá no versículo 4 do capítulo 18. Descanse um pouco debaixo dessa árvore, eu vou buscar um pouco d'água para que lavem seus pés. Não fiquem aqui, eu vou dar alguma coisa para vocês comerem, para vocês descansarem. E ele vai fazendo toda essa hospitalidade, né? A hospitalidade naquele contexto, meus irmãos, era um princípio moral sagrado. Então ele vai tentar preparar de tudo de bom e do melhor para aqueles estrangeiros, né? Para aquelas pessoas que chegaram ali até ele. E aí ele vai, fala com a esposa dele, pede para ela pegar 3 medidas da melhor farinha para fazer pães, fala com o servo, separa o melhor novilho, faz coalhada, enfim, recebe da melhor maneira que ele poderia receber ali aquelas pessoas, né? Que seria Deus e aqueles 2 anjos. E aí o Senhor vai e fala para ele que ele ia ter um filho de Sara. Aí tem aquela situação que Sara fica meio desconfiada, dá uma risadinha, né? Não acreditando que ela, idosa, poderia ter filho. E Deus fala para ela, né, que não existe, pergunta, né, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E promete esse filho. Logo após isso, vem a intercessão de Abraão para o Sodoma. O que acontece? Os 2 homens, eles olham, né, se levantam e avistam Sodoma de lá embaixo, né?
E aí o Senhor começa a perguntar, poxa, será que eu devo esconder de Abraão aquilo que eu estou planejando? Enfim. E ele resolve conversar com Abraão sobre o que iria acontecer. Ele fala, né, não, Abraão, ele vai ser o pai de uma nação grande e poderosa, eu o escolhi. Então ele realmente, é interessante que ele saiba disso. O que Deus estava tentando mostrar ali para Abraão? Deus queria mostrar um pouco para Abraão do seu caráter e da sua justiça, né? E a Bíblia fala aqui, né, que Deus queria que Abraão conhecesse ele. E a gente sabe que na Bíblia conhecer se fala sobre uma relação íntima, né? Então era como se Deus quisesse que ele conhecesse profundamente a sua justiça e o seu caráter. E aí Deus fala assim, no versículo 20: Disse-lhe, pois, o Senhor a Abraão: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. E essa parte aqui é bem interessante, meus irmãos, porque a gente vê um Deus que não simplesmente condena, sai lá condenando. Ele desce, ele fala assim, eu descerei para ver se o que eu tenho ouvido realmente corresponde, né? E aqui é interessante destacar, né? Como Deus, ele é um Deus que, antes de estabelecer um veredito, ele se mistura, né? Ele desce, se mistura aqueles perversos, aquelas pessoas, a fim de conhecê-las, de se relacionar com eles. E Deus, ele não pronuncia a sua sentença até sentir na pele o pecado que os condena. Isso é incrível. E foi isso que Jesus fez, né? Ele veio aqui e ele sentiu aquele pecado que nos condenava. Então Deus, ele desceu para ver o que estava acontecendo ali em Sodoma. Não que ele não soubesse, mas ele foi lá para realmente sentir, né? E aí Abraão começa aquela conversa com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de amor, mas e por isso, né? Por amor, se tiverem 50 justos, por amor aos 50 justos, o Senhor deixaria de destruir a cidade, destruiria mesmo assim? E ele ainda fala assim no versículo 25, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E aí Deus, ele começa a mostrar para Abraão um pouco da sua justiça. E ele fala, não, se eu encontrar 50 justos, eu, por amor a eles, eu pouparei a cidade. E aí Abraão continua, né? Senhor, mas e se forem 40? Deus responde, por amor a esses 40, eu pouparei a cidade. Mas se forem 30? E se forem 20? E Deus sempre falando sobre o amor, sobre o amor. Se fossem 10, por amor deles, ele não destruiria aquela cidade. O que Deus está mostrando aqui? Muitas vezes a gente ouve falar, né? Que Deus é amor, mas também é justiça. Como se o amor de Deus ele fosse um contraponto à justiça, né? Mas pelo contrário, meus irmãos, a justiça de Deus é uma justiça amorosa. Ela não é uma justiça que simplesmente condena. E se vocês perceberem, a justiça de Deus, ela não equilibra a recompensa e a punição, né? Porque, nesse caso, se apenas poucos fossem justos, ele pouparia a vida de centenas. Então, a justiça de Deus sempre é uma justiça amorosa. Tanto que ele nos salvou e nos perdoou, mesmo a gente sem merecer, não é mesmo? Então, se a justiça de Deus fosse realmente o que a gente merecia, nós não estaríamos aqui. A justiça de Deus ela é sempre amorosa, graciosa e misericordiosa. E a gente consegue perceber bem o caráter de Deus e a justiça de Deus através desse texto. E o texto continua, né? Os anjos chegam até Sodoma, chegam lá como 2 estrangeiros. Ló foi correndo recebê-los e falando para eles entrarem logo em casa. Eles, não, nós vamos passar a noite aqui na praça. Ló, não, entre em casa, porque ele já sabia sobre o que acontecia naquele local, né? Sobre a perversidade daquele povo.
E aí eles insistiam, os dois homens entraram, e assim que eles entraram, a cidade inteira se formou ao redor deles, né? E diz assim o texto: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ou seja, eles queriam fazer ali, irmãos, uma perversidade, né? Um estupro coletivo contra aqueles estrangeiros. E a hospitalidade, que era um princípio moral e sagrado, como eu havia dito, aqui nessa cidade ela era substituída pela dominação, pela perversidade, pela violação. E esse foi um dos pecados, né, de Sodoma. Um dos principais, a perversidade. Tanto que em Gênesis 13:13 já é bem destacado isso. Fala assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então eles faziam um contraponto a todo o espírito de amor, de graça e misericórdia de Deus, porque eles eram perversos. Inclusive, essas são as palavras que são usadas no texto, né? No versículo 6, Ló fala: não, meus amigos, não façam essa perversidade. No versículo 9, eles falam que então empurraram Ló com violência. Então, eram as características daquela cidade, era uma cidade que ela era perversa, que ela era violenta, era a base de ódio, de violação. E não só isso. Lá em Ezequiel 16:49 vai se falar sobre o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma, qual seria? Os pecados, né? Ezequiel 16:49 diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, ou seja, orgulho, né? Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, ociosos. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eles recusavam a justiça, tinha uma questão de injustiça social muito grande lá. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Sim, meus irmãos, o pecado de Sodoma e Gomorra era perversidade, ódio, violência, orgulho, recusa da justiça, fazia contraponto à justiça amorosa de Deus. E mais uma vez o Senhor mostra a sua justiça amorosa, quando lá no versículo 16, Ló ficou assim, sem saber, vou, não vou, e os anjos puxam a força e tiram ele da cidade. E diz assim o versículo 16: porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha a palavra, misericórdia. Sempre que vai falar do Senhor, sempre se usam esses termos. E no versículo 19, Ló reconhece isso. Ele diz: o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Então, meus irmãos, aqui a gente consegue perceber bem esse contraponto, né? Do caráter de Deus e do caráter da cidade. O caráter de Deus é um caráter de amor, de graça, de misericórdia e de bondade. Esse é o amor e essa é a justiça de Deus. Já a justiça e o caráter da cidade de Sodoma e de Gomorra eram baseados na perversidade, na violência e no ódio. Isso precisa ficar muito claro para nós. Muito claro para nós. Porque nós vivemos um tempo em que isso está se misturando. A gente muitas vezes não reconhece mais qual é o nosso espírito. E o Senhor Jesus, ele nos alerta quanto a isso. Lá em Lucas 9, 54 e 55, ele fala sobre isso com os discípulos dele, né? Jesus, ele estava entrando numa cidade e ele não foi recebido, lá na cidade samaritana. E aí, os discípulos, né, ao verem aquilo, ficaram revoltados. Como é que não recebe Jesus, o Salvador, o Mestre, o Messias? E é o que eles falam no versículo 54. Ao verem isso, os discípulos de Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Nós somos muito assim, né? Nós gostamos da vingança, descer fogo no céu, né? Da condenação. Olha o que Jesus diz. Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem
de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Que possamos verdadeiramente compreender isso. O tema desse ano da Convenção Batista Brasileira e o tema da juventude é compartilhando graça e misericórdia. Que possamos, meus irmãos, aprender com o caráter de Deus e que possamos ser misericordiosos, que possamos ser graciosos com as pessoas e que possamos aprender com essa justiça amorosa do Senhor. Tá bom? Tchauzinho, meus irmãos. Até a próxima. Muito obrigado, Sara, por estar disposta a nos apoiar, nos ajudar na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue te abençoando, minha irmã. Meus irmãos, muito se fala que Abraão é pai de 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. E eu convido um especialista na área para poder nos falar um pouco sobre isso. Eu convido o professor Jurandir, para nos explicar o que é isso, Abraão ser pai de 3 religiões. Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós vamos responder à seguinte questão: por que Abraão é pai de 3 religiões? Porque os seus descendentes inauguraram novas formas de compreender o divino, novos paradigmas de compreensão do divino, né? Vamos pensar em Moisés para o judaísmo, Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, para o cristianismo, e Maomé para o islamismo. Vamos falar um pouco sobre Abraão de maneira muito breve, né? Abraão surge no capítulo 12. Deus se revela a ele enquanto ele estava em Harã, com seu pai Tera, seu irmão Naor, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. E Deus, ele manda que Abraão saia da terra da sua parentela e vá para uma outra terra que o Senhor indicaria. E Abraão obedece. Mas nesse contexto também o Senhor faz uma promessa. Diz que vai tornar Abraão uma grande nação, uma poderosa nação, que vai abençoá-lo, engrandecê-lo, e afirma mais, que por causa dele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Mais adiante, podemos ver isso em Gênesis 15, vai fazer o Senhor uma outra promessa. O Senhor vai prometer a Abraão um filho que será gerado, né, dele e de Sara. Então, Abraão vai crer nessa promessa. E porque ele creu nessa promessa, isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça. É por isso que ele é o pai dos que creem, né? Acontece que Abraão e Sara, que tem essa promessa, eles se impacientam. E a gente vai ver lá em Gênesis 16, que eles se impacientaram e quiseram ter um filho através da sua escrava Agar, né? E tiveram um filho com ela. Quer dizer, Abraão teve um filho com ela, né? E esse filho se chamou Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Portanto, Deus cumpriu a sua promessa e algum tempo depois, né, aproximadamente uns 12 a 13 anos depois, nasce Isaac. Nós estamos lá em Gênesis 21, tá certo? Então esses são os herdeiros de Abraão. E não só esses, a gente vai entender que depois que Sara morre, né, Abraão ele se junta com Quetura e tem filhos e filhas. Lá está em Gênesis 25. Então Abraão teve outros descendentes. Mas os descendentes aqui de Abraão que a gente deve pôr em realce são esses dois, Isaac e Ismael, né? Mais tarde, mais para frente, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus incorporado e é descendente de Abraão também. Então, vamos começar aqui pelo Isaac, né? Isaac, filho de Abraão, né? E a herança desse descendente, né? Como é que esse descendente e os descendentes deles vão inaugurar uma nova compreensão de Deus, tá? Então a Torá e a Tanakh, Torá é o Pentateuco, a Tanakh é todo o Antigo Testamento, né? Então a Torá, a Tanakh, o templo, todas as tradições, todas as profecias, né? Tudo aquilo que é uma herança da promessa, né? Israel como descendente de Abraão. Então,
para os judeus, a promessa, ela incide sobre o Israel étnico, né? Esse Israel, ele é abençoado, porque ele é fruto da promessa de Deus a Abraão, tá? Então, a promessa, ela se concretiza na herança que o Senhor está dando aos descendentes de Abraão, e essa herança provém da lei, né? Essa herança gloriosa, ela se concretiza na Torá, na lei. E eles compreendem que todas as famílias da terra serão abençoadas, significa que Israel vai ter o controle, vamos dizer assim, né? Num futuro, por força também do seu Messias, da vontade de Deus, Israel vai ter o controle da humanidade, da vida política, e todos os povos irão a Jerusalém adorar o Senhor, né? Então é uma crença bíblica de que a partir de Israel o mundo vai ser abençoado. Mas aqui nesse contexto é o mundo que vai até Jerusalém para adorar o Senhor, aprender a Torá, né, com o Senhor. Então essa promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas pela luminosidade da Torá, dos ensinos da Torá, né? Então, a partir de Jerusalém, num momento glorioso, escatológico, o mundo vai ser ensinado a respeito da vontade de Deus. Abraão, então, ele é tido como o amigo de Deus, né? Abraão é o modelo de obediência, tá? Já o cristianismo, né, que surge, evidentemente, com a figura de Jesus, que é o Messias, né? O cristianismo não tem essa compreensão segundo a qual todas as famílias da terra serão abençoadas por força da Torá, né? E do brilho que a Torá vai trazer no mundo, mas na compreensão de que todas as famílias serão abençoadas por força de Jesus, Messias, né? Que foi declarado Senhor e Cristo, tá certo? Então, por força de Jesus é que há a possibilidade da salvação e da vida eterna, né? E aí a gente vai entender com o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3, 18 a 19, que a sua descendência, quando está lá escrito que todas as famílias da terra serão abençoadas pelos seus descendentes, não significa os descendentes étnicos, né? Vamos dizer, os judeus em si. Mas Paulo está dizendo, ele vai compreender que a sua descendência se refere a Jesus, né? Então não estamos no plural, estamos no singular. É graças a Jesus que a humanidade é abençoada, tá? Então, se a ideia era que a herança provém da lei, né, da Torá, e por força da Torá toda a humanidade seria abençoada, aqui a gente vai entender que a herança provém deste descendente que é Jesus Cristo. Jesus, Messias, é a promessa concedida aos que creem. Então Abraão agora vai ter uma compreensão, vamos ter agora uma compreensão mais atualizada de Abraão, digamos assim, né? Porque se Abraão creu e isso foi imputado por justiça, está lá em Gênesis, a gente vai compreender agora, né, que esta fé que Abraão teve, desta grande envergadura, é a mesma fé que nós devemos ter na ressurreição de Jesus. E ao crermos assim, nós somos salvos. Olha o que diz lá Romanos capítulo 4, né? Romanos capítulo 4, versículo 16 a 25. Diz aqui assim, Romanos 4, versículo 16 a 25. Deixa eu me ver aqui. Ou melhor, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
e a idade avançada de Sara. Né? Isso é crer contra a esperança. Né? Uma pessoa já nesta idade, né, já passada do período fértil, né, e ainda crê que vai ser pai, ele e a esposa. Então Abraão exerceu a fé. Continuando, versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele, né, era poderoso para prometer para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele, de Abraão, né, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, crer contra toda esperança, crer contra o factível. Abraão creu que poderia ser pai, mesmo naquela decrepitude, né? Na vida, sendo idoso, ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça. E nós cremos que Deus ressuscitou um morto, né? Que Deus ressuscitou Jesus. Então, a envergadura da fé de Abraão, que creu contra toda esperança, é esta mesma fé que devemos ter na ressurreição, né, do Filho de Deus. E isso nos é creditado como justiça. Então, para nós, Abraão, ele é o pai da fé. Mas também, queridos irmãos, nós agora vamos falar um pouco do terceiro herdeiro aí de Abraão, Maomé, que vai inaugurar uma nova perspectiva de religiosidade, né? Então, quem é Maomé? Os irmãos sabem que Ismael, filho de Abraão, né? A gente pode ver isso em Gênesis 21. Eles também foram abençoados com a promessa, tá? Tá lá em Gênesis 21 que ele seria, Ismael, né, um grande povo também. Inclusive ele teve 12 filhos também, né? Ele habitou lá na região de Avilá até Sur, então aquela península arábica toda, tá? Um dos seus descendentes, bem mais tarde, chamado Mohammed, lá no século VII depois de Cristo, então é uma religião um pouco mais tardia, né? Maomé, lá no século VII, tá? Ele vai, segundo a tradição, receber revelações, tá? Então aqui assim, quem foi Maomé? Ele foi membro da tribo dos Coraixitas, né? Que era uma das tribos mais poderosas de Meca. Ele vivia na cidade de Meca. E ele era conhecido como uma pessoa íntegra e de elevados padrões morais. Ele tinha uma especificidade no mês de Ramadã, né? Ele costumava ir meditar no Monte Hira, lá perto de Meca, né? Conta a tradição que no ano 610 depois de Cristo, ele teve uma visão na qual lhe aparecia o anjo Gabriel, né? O Gibrail. E esse Gabriel ordenou a ele para ele recitar, né? Recitar aquilo que seria a revelação ali divina para ele. E logo o profeta se viu falando as palavras de Deus. Essas palavras vão ser postas por escrito, e olha que ele era analfabeto. Então essa revelação vai ser posta por escrito mais tarde, que é o Corão. Então ele foi tendo uma série de revelações lá no Monte Hira. Maomé, então, ele volta para Meca e ele compartilha a sua visão com o povo de Meca, atraindo um pequeno grupo de seguidores. Mas acontece, né, que os líderes coraixitas se opuseram aos seus ensinos, né? Era a tribo mais forte ali de Meca. Se opuseram aos ensinamentos dele, que era contra o politeísmo e contra a imoralidade, tá? Isso prejudicava lá, os ensinos dele prejudicavam o comércio. Então em 622 ele foge de Meca e vai para Medina, né? Que fica a 320 quilômetros de Meca, ao norte de Meca. Isso é chamado Gira, né? Esse êxodo dele para Medina. Ele foge porque estava sendo perseguido. Em Medina ele consegue unir as pessoas em torno das suas ideias.
Em 624, ele foi capaz de rechaçar um grande exército vindo de Meca. A fama dele ficou tão grande que o pessoal de Meca queria debelar, né, essa nova crença. Então ele consegue deter esse avanço. E tem mais. Em 630, ele vai conseguir dirigir um exército, né, de Medina a Meca e vai destruir o politeísmo e unificar a fé islâmica. Então, ele teve ele conseguiu unificar o povo árabe, né? E ele morre lá mais tarde, mas ele unifica aqueles povos árabes em torno dessa fé islâmica. Seus companheiros muito próximos, que eram considerados os portadores da doutrina, se chamavam califas. E esses califas inauguraram regimes políticos e foram conquistando grandes regiões do norte da África, a Indonésia, né, a Turquia, e aí é uma história que prossegue até os nossos dias. Então, essa revelação, que se chama, né, que vai ser posta por escrito, vai concretizar-se, consubstanciar-se no Alcorão. No Alcorão nós temos um capítulo chama Surata, né? Nós temos a Surata de Abraão, tá certo? Que é a 14ª Surata, o 14º capítulo. Nesse capítulo aqui, o autor, né, evidentemente, ele faz entender que Abraão, ele dá conselhos para os crentes, né? Aqueles que são muçulmanos, ou seja, que são submissos. É necessário dizer que eles acreditam nos profetas bíblicos, em Jesus, todos eles como profetas, mas o profeta mesmo, né, é Maomé. E a revelação mesma não é a Bíblia, mas o Corão. Então, nesse capítulo 14º, chamado Surata de Abraão, nós temos aqui algumas palavras desse pai ancestral que é Abraão. Então, deixa eu ler alguns trechos aqui, né? Começa assim, versículo 1º, 14º capítulo. Em nome de Deus, clemente, misericordioso, Aleph, Lam, Ra, um livro que temos revelado para que retires os humanos das trevas para a luz, com a anuência de seu Senhor, e o encaminhes até a senda do poderoso, laudabilíssimo. E aqui mais adiante, nos versículos 32, ele até o 39, olha que ele fala aqui assim: Deus foi quem criou os céus e a terra, e é quem envia a água do céu, com a qual produz os frutos para o vosso sustento. Submeteu-vos os navios, que com a sua anuência singram os mares, e submeteu-vos os rios, né? E aqui adiante, no versículo 35, e recorda-te de quando Abraão disse: ó Senhor meu, pacifica esta metrópole e preserva a mim e a meus filhos da adoração dos ídolos. Ó Senhor meu, já têm sido desviados muitos humanos, porém quem me seguir será dos meus, e quem me desobedecer, né, certamente não será. Tu és indulgente, misericordiosíssimo. Ó Senhor nosso, estabeleci parte da minha descendência em um vale inculto perto de tua sagrada casa, para que, ó Senhor nosso, observem a oração. Faze com que os corações de alguns humanos os apreciem e agracie-os com os frutos, a fim de que te agradeçam. E aqui ele prossegue dizendo no 39, louvado seja Deus, que na minha velhice agraciou-me com Ismael e Isaque, como meu Senhor é exorável, né? Ismael primeiro, Isaque depois. Então, eles acreditam que esse livro é a revelação de Deus. Então nós temos três paradigmas, né? Três religiões: judaísmo, cristianismo, né? E islamismo. Eu estou aqui agora concluindo, dizendo que essas três religiões são religiões que inauguram o monoteísmo, tá? Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. O monoteísmo tem como fundamento a Bíblia. Por quê? Porque tanto o judaísmo como o cristianismo como o islamismo partem de uma mesma fonte que é a Bíblia. Até o islamismo acredita na revelação bíblica, mas como revelação que é inferior, né? Não é tão superior como esta última revelada aí a Maomé.
Então, quais são as características do monoteísmo? São 6. Deus é a fonte de todo ser e não está sujeito a nenhum reino. Segundo, Deus é livre, forte e soberano. Terceiro, Deus é eterno, não tem história, sempre existiu. Quarto, Deus é criador, mas não está na natureza, né? Deus é criador, mas não se confunde com a natureza. Quinto, há um limite claro entre a humanidade e Deus, que não se confundem. E sexto, para conhecê-lo, Deus envia profetas para revelar suas vontades. Revelação espiritual, né? Agora um pouco de estatística. O judaísmo conta com cerca de 10 a 18 milhões de pessoas. O islamismo com 1,6 bilhões de fiéis. E o cristianismo com 2,2 bilhões de crentes. Portanto, graças a Deus, o cristianismo ainda é a religião que tem mais adeptos. Mas o cristianismo tem recebido algumas críticas, tá? Primeiro, há um ressurgimento das religiões politeístas, né? Há um crescimento do politeísmo, há um retorno daquilo que existia no passado, né? Sobretudo aquelas religiões politeístas que vigoravam antes do cristianismo chegar. Aí a gente percebe que tem surgido organizações que promovem cultos neopagães, né? Revivendo a mitologia nórdica, isso na Suécia, na Noruega, Dinamarca, Reino Unido, que buscam restabelecer esses antigos deuses. E não só isso, né? Esse renascimento do politeísmo, como também o novo ateísmo. Também filósofos, estudiosos e cientistas ateus vêm ocupando espaço na mídia, propagando o que se convencionou apelidar o novo ateísmo. Alguns nomes deste movimento são Richard Dawkins, Christoph Hitchens e Sam Harris. Então, assim, o que acontece, né, que há todo um movimento contrário à compreensão monoteísta, né, à compreensão bíblica, à compreensão de Deus, um Deus único, mas Deus está no comando de todas as coisas. Então, que o Senhor vos abençoe. Essa é a nossa compreensão aqui, né? Porque Abraão é pai de 3 religiões, por tudo isso que nós falamos. E o Senhor continua no controle, que aquele que guia e orienta os passos dos homens, guie e oriente os seus passos, supra as suas necessidades e te robusteça com a força que vem do alto. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir, por sua participação. Amados irmãos, os irmãos estão gostando da nossa EBD? Aí embaixo, tá vendo aí embaixo? Não tem um dedinho assim, ó? Clica aí e dizer que o irmão está gostando. Mande também sua opinião. De vez em quando eu recebo algumas opiniões aqui de alguns irmãos. Irmã Soninha, por exemplo, sempre está nos contribuindo. Gil, convida esse professor. Gil, convida essa pessoa também. Então os irmãos também ficam à vontade de estar dando sua sugestão, sua contribuição. Meus irmãos, eu queria apenas ler para os irmãos o que diz o autor, Aplicações para a Vida, em relação à lição de hoje. Que os esforços humanos não são eficazes para a salvação e que somente a obra do Espírito pode garantir a comunhão com Deus, de modo que, quer no plano material, quer no plano espiritual, devemos andar por fé, buscando sempre saber qual a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para que tenhamos êxito em nossos empreendimentos. Esse é um dos pontos que o autor da nossa lição fala hoje. E ele diz também o seguinte: a disposição de Abraão em mostrar cortesia e respeito para com os visitantes. Ele destaca a hospitalidade para testemunhar a nossa fé. Meus irmãos, é isso que ele fala em relação a Abraão. Se os irmãos viram aí a mensagem, a palavra do nosso professor Raimon, a palavra da nossa querida irmã Sara e a do nosso professor Jurandir. É isso que nós temos a dizer em relação a esse início da formação do povo hebreu
que já já na próxima lição nós vamos ter fechar com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui conosco em mais uma EBD nesse domingo. Eu desejo a todos os irmãos um ótimo domingo e um culto na presença do nosso Senhor Deus, que daqui a pouco começa na nossa igreja. Eu convido a todos aqueles que podem estar participando do culto em Sião, que venha. Vamos participar do culto, irmãos. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco, venha, seu lugar está lá esperando na nossa querida e maravilhosa igreja. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.